e a sua interpretação, analista quântico, ou a interpretação do dado comportamental das pessoas ser minha, eu interagir com aquilo e nenhum sistema ser soberano, isso é muito importante. Vale dizer também que pessoas mudam, pessoas aprendem. Então é bem importante a gente acompanhar o assessment, ter o assessment center com as mudanças. Você não é o mesmo que você era quando tinha 15 anos, né? A gente muda, sim. Bom, aí tem um credenciamento da Escola Paulista de Medicina, o Quantum está no MBM, que é Master in Behavior Management, e também ali está citado nos Estados Unidos e México, em governos, iniciativa privada, ONG, educacional no Brasil. Isso é uma referência que para nós tem sentido. Na Paulista de Medicina eles estão medindo o comportamento influi na saúde. É isso que eles estão medindo cientificamente. Faz exame de sangue, inventário de depressão, pressão arterial, etc. Faz método Quantum e a gente está com grupos controle, um mexendo no outro, para ver com estímulo de melhoria comportamental. O MBM é um curso que trabalha vários aspectos comportamentais. A pessoa melhora de saúde, muda alguma coisa. É isso que está sendo medido com a utilização do Quantum na Paulista de Medicina. Bom, estou eu aí como autora do método Quantum, que tenho 38 anos. Sou psicoterapeuta, sou associada a empresas do México, dos Estados Unidos, mas sou brasileira, gosto do Brasil, tenho 3 filhas aqui, sou noiva do Jaci. E tenho, com o grupo Quantum, uma learning company, o pensamento de que a gente tem que avaliar com o Quantum os recursos que a gente tem de uma forma inteligente. Né? Aí tem uma apresentação, então, bandeira brasileira para nós. Está o método Quantum aí do Brasil para o mundo, primeira vez que do hemisfério sul vamos para o hemisfério norte. O Alcibert, esse grande autor da resiliência mundial, o livro dele está no nosso site, no link, chama Survivor Personality, aqueles de vocês que leem inglês eu fortemente recomendo. E aqui, como finalização da base científica, para a gente finalmente entrar no seu perfil comportamental, eu quero mencionar que tem um link no nosso site para o 4º capítulo do livro do Alcibert, que está em português. E que ele autorizou porque foi esse livro que me atrapalhou muito, me atrasou uns 3 anos de lançamento do método Quantum, porque ele começava dizendo assim: a maioria dos testes psicológicos infantilizam as pessoas. Te chamam de tipo A e nunca de tipo anti-A. Você tem que ser assim e nunca ser assado. E tem teste que ainda diz que você não muda, que aquele primeiro perfil que você fez vai te acompanhar até o caixão, ou até a morte, até a passagem. Né? E ele diz isso é uma bobagem, porque nós somos paradoxais. Nós somos flexíveis, os melhores sobreviventes se adaptam. Então, a maioria dos testes psicológicos não serve. E eu digo, esse cara tem razão, eu não posso desprezar esta. Por que eu leio? Por que eu leio? Estava aí tudo tão bem. Aí eu fui ler isso. Então, nós trabalhamos bastante tempo para encontrar um jeito de medir aquele jogo de cintura, né? Que é a marcha ré do carro, que é o contrapeso do elevador. Né? Lembra? Músculo flexor e extensor? São as dualidades que você tem na sua natureza, mas que te dão equilíbrio. O que acontece se você não tiver marcha ré no seu carro? Você vai travar. Vai bater de frente ou então dá uma encontra a parede, desce e fala, não brinco mais. Né? Porque se não é do meu jeito, não vai de jeito nenhum. Então, a flexibilidade e o processo da resiliência num assessment é igual a dizer, olha, você tem escolha. Você vai ver que você tem características de personalidade, vai se explorar, mas você tem essas características de personalidade, não são elas que têm a você. Quer dizer, você pode ser determinado, não há problema nisso. Você pode ser dócil e cooperativo, não há problema nisso. Aliás, é até bom que você veja o melhor do seu perfil, né? Vamos olhar profundinho. Mas se você for escravo de ser determinado, você não é determinado, a determinação é dona de você. Então aí uma qualidade passa a virar um defeito. Essas medidas a gente vai ver no jogo de cintura. Não, eu vou continuar sendo eu, sabe por quê? Porque eu vou de frente, assim, marcha ré do carro, você usa de vez em quando. Você não vai daqui de ré para casa, diz o professor Montoro, muito sabiamente. A gente não vai daqui de marcha ré para casa. Então, o índice de flexibilidade, o seu jogo de cintura, a sua resiliência, é para ser adequada e para você ter melhor opção de escolha, para não ter que ter aquela mania de fazer de um jeito só. Né? Alguém que é determinado o tempo todo, fica chato, fica arrogante, não consegue ouvir os outros. Né? Então, é preciso equilibrar essa natureza na dualidade dos nossos recursos. Portanto, foi um grande presente. O Alcibert abriu portas para mim no mundo acadêmico internacional, é um fã do método Quantum, e esse texto, que se chama Flexibilidade, uma habilidade
fundamental, whatever. Está em português, num link dentro do site da Quantum. Eu recomendo que vocês leiam, porque é bacana falando sobre resiliência e falando sobre flexibilidade, que vocês já viram, é um assunto apaixonante e muito útil. E aí chegamos ao nosso amigo William Moulton Marston. William Moulton Marston é o autor das emoções primárias, nas quais se baseia o método Quantum para falar da personalidade. Marston, psicólogo, Harvard, Estados Unidos, 1928, lançou uma obra que eu consegui de 1999. Eu tenho o original de 28. Essa obra também no site da Quantum tem um link para a Amazon, onde quem gostar de neurologuês pode comprar. Chama Emotions of Normal People. Isso é um tratado maravilhoso de neuropsicologia, está em inglês. Partes estão sendo traduzidas, a gente tem bastante coisa traduzida já, e o lançamento de uma revista científica para o aniversário de 5 anos de método Quantum em mundo acadêmico nacional e estrangeiro. Esse homem media os estados, emotions of normal people, respostas físicas para estados emocionais e as emoções normais. Trabalhou muito com penitenciárias no Texas, escolas, e é um fã das mulheres, né, como neurologo, psicólogo da neuropsicologia, nas emoções das pessoas normais. Ele, em 1928, disse que a sociedade sofreria uma mudança muito grande do ponto de vista das relações entre homens e mulheres por conta das estruturas neurológicas presentes em homens e mulheres. Tem uma curiosidade que eu gosto de contar, que pouca gente sabe, que ele foi o autor da história da Mulher Maravilha, que é uma amazona que salva um guerreiro americano, um soldado americano, e depois virou aquela coisa marqueteira, fizeram ela um pouco mais colorida do que era originalmente na história dele, mas a história dele era dizer que só tinha super-heróis masculinos e precisava de super-heroínas porque as mulheres tinham uma resiliência, e a Mulher Maravilha representava isso, a cordinha que paralisa o outro, e ela se faz invisível, enfim, tem características que ele daí explorou. Mas estudando as respostas físicas para estados emocionais, ele desenvolveu o teste sistólico, próprio da sístole do coração. Os primeiros equipamentos detectores de mentira e de biofeedback vieram da obra desse homem, que nunca fez um teste psicológico nem um teste comportamental dos próprios estudos e dessas 4 emoções primárias. Alguns outros autores desenvolveram um assessment baseados também sobre essas mesmas 4 emoções primárias. São eles o DISC, o PI, o PPA da Thomas International, e tem muitos outros, tem nos Estados Unidos pelo menos 9 institutos que não são tão conhecidos no Brasil, que não têm representantes aqui, que também já desenvolveram avaliação e mapeamento sobre o trabalho e a obra dele, que é belíssima. Nós, do Método Quantum, desenvolvemos o trabalho chamando de ação, comunicação, estabilidade e referenciais. As emoções primárias ao pé da letra são predominância, indução, submissão. Aqui a tradução deveria ser aceitação, mas em Harvard eles chamaram de submissão. Estou sendo cientificamente rigorosa. E conformidade. Muito bem. Para cada uma dessas emoções primárias, quando a gente entra numa emoção como predominância, a gente formula um nódulo neural. E ao entrar e ter no mapeamento dele neurológico e do que acontece aqui fora, a gente vê comportamentos acontecendo. Então vamos nos divertir um pouquinho? O que acontece? O que sugere a você predominância? Vem de dominance do inglês, predominância. Controle, supremacia. Alpha male, that's good. Eu sou o alpha male. Alpha male, it's not wrong. Além de controle e da supremacia, uma firmeza, né? Predominância sugere um estilo